Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para explicar para vocês a diferença entre psicólogo, psiquiatra e psicanalista. Muitas pessoas me perguntam da diferença desses três profissionais por eles fazerem, por ter um trabalho muito parecido, por todos cuidarem da mente, por todos cuidarem da mente. Então, vamos lá, vamos começar com o psicólogo. O psicólogo, ele faz um curso de psicologia que dura 5 anos. Ele sai formado como bacharel em psicologia. Normalmente é um curso de meio período também. Os psicólogos, eles podem ser clínicos, podem ser do trabalho, do trânsito, da educação, e entre muitas outras especialidades que o psicólogo pode ter. Dentro da psicologia também existem várias abordagens que você pode escolher, normalmente se escolhe durante a graduação. São como escolas. Então tem as humanistas, que pode ser Gestalt, ou a abordagem centrada na pessoa, a CP. Tem as comportamentais, cognitivo-comportamental, TCC, psicanalista também, da psicanálise, que ele pode fazer essa psicoterapia, que é a psicoterapia psicanalítica. Então, a gente aprende todas essas abordagens durante a graduação. Depois que se sai da faculdade, normalmente a gente vai para um curso de especialização, um curso de formação, onde a gente aprofunda essas teorias, esses fundamentos, a partir daquilo que a gente escolhe para seguir na faculdade. A psicologia é uma profissão nova, se for considerar que a regulamentação dela no Brasil ocorreu em 1964. Mas as suas bases são antigas porque ela é uma extração da filosofia. Ela trabalha tentando entender o comportamento das pessoas, o comportamento humano, as questões da existência também, no meu caso, que a minha abordagem é fenomenológico-existencial, mas também tem psicologia aplicada ou estudos com animais, como formigas e ratos também, que até tem alguns paralelos com pombos, do comportamento. A teoria comportamental, do behaviorismo que a gente fala, utilizou bastante de animais para poder fazer uma correlação entre comportamento, né, humano e comportamento animal. Bom, como que age o psicólogo, né? Normalmente, ele é assim, é uma sessão de psicoterapia. Normalmente não, o psicólogo faz psicoterapia. Tem algumas outras práticas que também são regulamentadas, como hipnose e a acupuntura. São outros tipos de prática. Mas o que talvez diferencia do psiquiatra, por exemplo, é a não medicação, né? E essa psicoterapia, o que a gente acredita é que a cura ocorre através da fala. Basicamente é isso que significa psicoterapia, a cura pela fala. São sessões de 40 a 50 minutos, na maioria das vezes semanal. Já aconteceu de ter que ser 2 vezes na semana, ou quinzenal, dependendo quando a pessoa já está num grau elevado de autoconhecimento. Então, seria por aí. 40, 50 minutos, muda também dependendo de convênio médico, mas é por aí. O psiquiatra é diferente porque ele é uma formação médica na sua base. Então, são 6 anos de estudo, uma formação que ela é integral, e mais 3 anos depois dessa formação, que seria a especialização em psiquiatria. Ele se forma um médico como se fosse um clínico geral, um médico generalista. E depois tem a formação de 3 anos. Ele vai tratar basicamente dos transtornos mentais, das doenças mentais, assim como o psicólogo. É que o psicólogo não foca só isso. A psicoterapia do psicólogo não é somente o que está disfuncional. Pode ser uma sessão ou psicoterapia para autoconhecimento,
ou uma orientação profissional. Então, tem várias formas do psicólogo atuar que não necessariamente é esse modelo médico de saúde e doença, que a gente chama de um modelo organicista. O psiquiatra, em todas as consultas, ele vai usar o DSM-5 ou o CID-10 para poder classificar, porque ele parte de uma normalidade, ou, digamos assim, da onde está o indivíduo para onde ele deve caminhar para ser normal, para estar normalizado, né? O quanto ele está distante do normal, é isso que ele vai avaliar. Isso, então que seria esse modelo de saúde e doença. O mais importante, ou o que mais é perguntado para mim, é que a diferença é a questão farmacológica, a questão dos medicamentos, que eles normalmente dão remédios para as disfunções, para as doenças mentais, seja por causa de serotonina, dopamina, por causa de transtorno do pânico, depressão, ansiedade. Então, através dos remédios, ele vai regulando e vai, eu considero como se fosse amolecendo o indivíduo para prepará-lo para uma mudança. Ele também, esse médico psiquiatra, no passado, ele usava outros métodos que não são só remédios. Então, a gente pode até considerar que usa princípios físicos, digamos assim, porque ele usava banho também, tem terapias de eletrochoque, né? E tudo isso como um recurso para esse indivíduo voltar a uma vida normal, a ter uma vida normal. Então, a gente percebe que o psiquiatra ele tem uma norma, tem um padrão que está alterado e precisa de uma alteração para que ele volte a ser o normal. Você tem uma doença. As consultas são de 5 a 10 minutos, ou 15 minutos também, isso é rapidinho, e também tem direito a retornos, só que eles não são semanais, o retorno é de acordo com aquilo que o médico falar. Ultimamente, tem havido bastante psiquiatras que estão se formando, fazendo especializações em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Também tem psicanalistas, médicos psicanalistas, porque aí eles unem a possibilidade do remédio com o recurso da psicoterapia para os seus pacientes. Eu acho que basicamente é isso. Une a prática médica à prática psicoterápica. Na psicanálise é um pouquinho mais complicado de precisar essa formação, porque não tem, na verdade, uma formação de base. Você pode fazer uma faculdade, um curso superior, e depois você entra em uma escola de psicanálise que você fica por 5 ou 6 anos fazendo análise, estudando e fazendo supervisão, que esse é o tripé que a gente aprende também na faculdade. E não necessariamente precisa ser essa formação de base de psicologia. Normalmente é psicologia ou psiquiatria, mas não necessariamente. E com base nesse tripé, a pessoa, depois de todo esse tempo, de 5, 6 anos, ela está habilitada a fazer análise, né? Na verdade, é uma psicoterapia, mas pelo referencial teórico da psicanálise, talvez mais ortodoxa. Eu achei legal, fazendo a pesquisa para esse vídeo, um pedaço, um trecho que o George Forbes, que é um psicanalista bem conhecido, ele fala sobre a psicoterapia, que eu acho interessante, que assim, na psicanálise e também na psicoterapia, eu posso colocar, há um comprometimento do indivíduo no sofrimento. Enquanto que na psiquiatria, digamos assim, nesse modelo médico, o sujeito tem uma doença, essa doença parece às vezes não fazer parte do que ele é. E na psicanálise, na psicoterapia, na psicologia, a gente tem uma ética médica diferente, de responsabilizar o sujeito pelo seu sofrimento. Não responsabilizá-lo do sofrimento, mas responsabilizá-lo no sofrimento. E aí, só a partir dessa responsabilização é que pode haver uma mudança, uma conscientização daquilo que a pessoa está se queixando. Então, a gente pode colocar que o psicólogo, o psicanalista, anda um passo atrás dessa pessoa. Não está direcionando, mas também não deixa ela parar de andar.
ajuda o indivíduo, na verdade, como um apoio. Mas a bússola, digamos assim, o norte, não é o meu, porque eu não tenho essa norma e esse padrão. Eu esqueci de falar da psicanálise, que ela não medica também. Basicamente é a psicoterapia, a cura pela fala. Mas tem algumas diferenças. A psicanálise, ela nasceu com Freud, mas hoje em dia tem várias vertentes, né? Dos outros seguidores. Então tem Melanie Klein, o Bion, o Winnicott, o Lacan, são autores que vieram depois complementando o que Freud disse e levando a psicanálise para um outro patamar. Eu acho que é isso então, psicólogo, psiquiatra e psicanalista. Essas são as diferenças. No meu caso, sou psicólogo e tenho abordagem, né, fenomenológica existencial atuando com psicoterapia, que é lá o primeiro caso que a gente viu. Qualquer dúvida, entre em contato, deixa um comentário e eu vou respondendo se eu souber e assim que eu puder. Obrigado, um abraço, tchau.